Glória a Deus para todo sempre. Quero convidar você a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Hoje é culto da família, eu estava ali sentado, estava pedindo a Deus uma palavra. Hoje pela manhã eu estava fazendo uma leitura e Deus confirmou esta palavra aqui, esta manhã, neste lugar. Capítulo de número 4, do livro de 2 Reis, vamos ler só o versículo 26. Glória a Jesus. Essa sonoplasta, se puder subir mais um pouquinho esse fundo musical. Eu quero convidar todos vocês para nesse momento esquecer de tudo, só lembrar de algo, entrar no trono da graça de Deus. Esqueça de tudo agora. Está escrito no verso de número 26, corre ao encontro e dize-lhe, vai bem contigo, glória, vai bem com teu filho, vai bem com teu marido, e ela responde, vai bem. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já tem feito aqui neste lugar, Senhor. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, cada um de nós. A vida do pastor desta igreja, Senhor. Ah, Deus, o Senhor sabe, Deus, o Senhor conhece. Oh, Jesus, que o teu filho, ó Deus querido, possa estar, Senhor, sempre aos teus cuidados, para que ele possa resistir, Senhor, às astúcias, às ciladas. Oh, Senhor, guarda o teu servo, Senhor, neste lugar. Toma estas vidas, Senhor, que aqui se encontra nas tuas mãos, Senhor. Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Que a tua palavra, Deus, esta manhã continue sendo varida nas nossas vidas. E que da forma que nós, ó Deus, chegamos aqui neste lugar, Senhor, saia transformado e diferente para a glória do teu nome, Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, a sua atenção nesta hora não tem preço. A sua atenção nesta hora é como se você estivesse neste exato momento investindo algo que os teus olhos não viu. Você nesta hora estará investindo em algo muito, mas muito precioso para as vossas vidas. Este é o momento que, através da palavra, Deus, Ele vai falar ao nosso coração. Já falou e vai continuar falando. Eu vou contar uma história aqui para você, o que levou estas 3 perguntas. Como é que está você? Como é que está seu marido? Ou como é que está sua esposa? Como é que está seu filho ou sua filha? São 3 perguntas que nos permite fazer uma autorreflexão e faz nos permitir mudarmos um pouco
e entender uma coisa, que a vitória não significa só para mim. Sabe por quê? Porque eu e você é especial para alguém. Vou repetir. Eu e você é especial para alguém. Aleluia! Talvez você esteja neste momento pensando da seguinte forma: não, ninguém precisa de mim. Não, esqueça isso. Não, eu não sou importante para ninguém, não. Esqueça isso. Você é importante para alguém. E esse alguém conta com você. Este alguém acredita em você. Este alguém tem você como exemplo. Você não sabe disso? Fica sabendo. Aleluia. Você é exemplo para alguém. E a sua atitude, o seu comportamento fala mais do que a sua palavra. Aleluia. Deus. A sua fala não é tão significante tanto quanto os seus atos, tanto quanto a sua postura e tanto quanto o seu comportamento. Olha para cá. As pessoas contemplam você também. Seja ímpio, seja crente, seja branco, seja preto, seja de toda a etnia, alguém observa você. Alguém tem você como exemplo. Deixa eu te dizer uma coisa: se a sua atitude for negativa, creia no que eu estou te falando aqui agora. Alguém está falando mal de você. Eita, aleluia. Mas se a sua atitude, os seus atos for altos, positivo, querido, alguém está dizendo assim: você está vendo ele. Aleluia. Você está vendo ela. Ela é diferente. Ele é diferente. Tem algo diferente nesta pessoa. Ei. E talvez quem esteja falando isso seja alguém que você mais ama. Pode acreditar. Tenha plena certeza que alguém que está falando isso seja a pessoa que te olha e te admira de uma forma tamanha. E deixa eu te dizer, eu ainda vou mais além. Tem pessoas que você nem conhece. Você não sabe nem quem é, mas glorifica a Deus através da sua atitude. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aqui na Bíblia está escrito, quem ainda não leu essa história, Deus, Ele nos concede sempre a oportunidade nesta terra para fazer menção em suas palavras e através do Espírito Santo receber orientação do céu para conduzir a sua vida em vitória, aonde quer que as plantas dos nossos pés estejam ali colocadas. Aleluia! A instrução bíblica nos permite buscar caminhos que não agrada aos olhos do homem, mas agrada aos olhos de Deus. É assim, porque para muitos na terra lhe chama de cafona, para muitos na terra lhe chama de quadrado, para muitos na terra lhe chama de dódio, para muitos na terra não entende esse mistério. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os anjos do céu estão contando com as suas pequenas forças, e através desta atitude os anjos estão glorificando, a terra também está glorificando, e a vitória está vindo sobre a sua vida, e você não está entendendo. Deixa eu te falar uma coisa: hoje você não vai entender, amanhã talvez você também não vai entender, mas vai chegar um tempo de que você vai entender. Até aqui nos ajudou o Senhor, e agora eu contemplo a vitória de Deus na minha vida a cada manhã. Aleluia! Talvez você não está entendendo hoje aqui, mas amanhã você entenderá. Acredita nisso.
Na terra de Sunem estava o profeta Eliseu, ministrando a palavra do Senhor naquele lugar. Este homem pode ser você. Quantos imigrantes? Levanta a mão aqui para eu conhecer. Quantos imigrantes? Deixa a mão em pé aqui. Deixa a mão em pé. Deus poderia trazer outros imigrantes para cá, mas trouxe você a este lugar. E se você estiver pensando que você veio para cá para ganhar dinheiro, isso é conversa de Satanás. Você está aqui porque Deus, ele tem uma grande obra na sua vida aqui neste lugar. Creia tão somente nisso. Você não está aqui neste lugar por acaso. Saia daqui acreditando nesta promessa. Olha só o que aconteceu você vindo de lá para cá. Veja o que foi que aconteceu de tanto empecilho, mas até aqui tem sustentado o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele te trouxe a este lugar para saquear o inferno aqui e tirar as almas para Jesus. Eita glória, é verdade. Talvez você ache que você precisa vir para aqui para o altar ou se vestir bem. Não, deixa eu te falar uma coisa. Aonde você está é onde Deus, ele quer te usar lá para ganhar as vidas para o Senhor. Aleluia, Jesus. O meu líder, ele chegou para mim e disse para mim o seguinte: irmão Amauri, eu já percebi que você é padre, eu já percebi que você é de igreja. Deixa eu te falar uma coisa, eu só não quero que você fale aqui de Jesus. Eu falei: tudo bem, a Bíblia me ensinou a obedecer o meu líder, mas deixa eu te dizer uma coisa, o meu testemunho aqui neste lugar vai falar tão somente. E volta e meia eu vejo onde é a sua igreja. Eu quero congregar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E volta e meia ele chega para mim. Sabe o que é que ele fala? A minha mulher não gosta de igreja. Eu falei: mas você gosta. Quando você for, ela vai te acompanhar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Volta e meia ele fala de Jesus para mim. Ei, o seu testemunho fala mais do que a sua palavra. Está o profeta na terra de Sunem ministrando a palavra. O testemunho do profeta fazia com que uma mulher naquela terra, a Bíblia diz que esta mulher tinha uma boa condições, era rica, dinheiro não faltava no bolso dessa mulher, não. As pessoas naqueles lugares tinham ela como uma referência naquele lugar. A Bíblia diz, querido irmão, que ela sempre observava o homem de Deus. E agora você entende no começo, quando eu falei que a sua vida é observada, porque o que a Bíblia deixa escrito não é mentira. E se você não acredita, o dia que você começar a ler esta palavra e começar a observar os seus passos na terra, você vê que a cada instância tudo que está escrito vai se cumprindo sobre a sua vida, e o nome do Senhor através da sua palavra é glorificado para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: não ajuntei ouro nesta terra, porque a traça vem e corrói. Você viu com o que foi falado agora esta manhã, o apagão que aconteceu neste lugar, o que foi que significou o dinheiro que está na sua conta. Fala para mim, imagine se os dias prolongassem, os mercados fechassem e você não tivesse acesso à internet. Misericórdia, o que seria de nós? O que seria de nós? O que somos, pastor? Estamos debaixo de uma potente mão divina do Senhor, e a Bíblia diz que no arrebatamento da igreja, a igreja do Senhor vai subir primeiro, mas nós não ficará na aflição da terra. Deus, ele vai arrebatar a sua igreja. Aleluia. Então não turbe o vosso coração, creia em Deus, aleluia. O profeta estava fazendo a obra, estava na terra de Sunem.
alguém estava observando, alguém que tinha poder aquisitivo, chamou a atenção do profeta. E não ficou não só por ela. Ela chama o marido e conversa com o marido. E disse para o marido o seguinte: você está vendo aquele homem que passa sempre por nós? Você observa aquele que passa sempre por nós? Eu vejo nele um santo homem de Deus. Aleluia. Quem nós somos perante aos olhos das pessoas? Quem somos nós? Quem somos nós? Porque você consegue ser bom na igreja, você consegue ser bom nos lugares que lhe cabe, que você aceita, que você se permite, mas aos olhos de Deus, quem somos nós? Não é aos olhos do homem, não é, irmãos, não é um simples cuidado que significa muita coisa. Não é um simples, é o seu interior, é a sua pureza, é a essência dentro de você no que diz respeito o reino de Deus para a humanidade ou para a sociedade. Você tem que estar puro para cumprir o reino de Deus nessa terra. E os seus atos, irmãos, falam mais do que qualquer coisa. Aleluia. Os seus atos, seu coração, o seu interior falar mais do que qualquer coisa. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes você encontra pessoas dentro da igreja, num paletó e gravata, mas com o seu coração negro. Muitas das vezes você encontra dentro da igreja, mas por que, Amaury, você está falando dentro da igreja? Porque eu pego este lugar como exemplo. Mas diante de Jesus estava fariseu, saduceu, estava escriba, também estavam os adoradores acompanhando Jesus, aqueles que o adoravam a ele em espírito e em verdade. Aleluia! Ou seja, muitos irão acompanhar o mestre, muitos irão observar o mestre, cada um terá uma atitude quando está próximo do mestre. Tem aquele que vai ficar olhando só para ver os milagres. Tem aqueles que vai ficar olhando só porque precisa de uma cura. Tem aqueles que vai estar próximo de Jesus porque vai procurar uma ocasião para querer denigrir as coisas do reino. Mas também vai ter aqueles que vai estar próximo a Jesus para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Queira Deus esta manhã que Ele encontre uma aqui neste lugar. E eu peço a Deus a sua misericórdia, que eu seja o primeiro adorador do Senhor, que adore a Ele em espírito e em verdade. Cadê a segunda pessoa? Tem alguém aqui neste lugar que possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Deus conta com você. Deus chama você a esta responsabilidade. É com você que Deus acredita. Você tinha nesse lugar para ir esta manhã, no dia de hoje, domingo, pastor. Até porque a Europa é tentadora. A Europa oferece muitos lugares que aos olhos chama muito a atenção. O poder de compra aqui neste lugar é maravilhoso. Quando se olha para o mundo físico aqui na Europa, é incomparável a qualquer outro país. Eu digo porque para mim a Europa hoje é um local que tem me deixado de boca aberta da facilidade de adquirir as coisas aqui, pastor. Você no primeiro mês, você vai lá e compra um carro. Onde já se viu isso no Brasil, irmão? Não existe.
Quem é brasileiro aqui sabe o que eu estou falando. Não existe isso. Primeiro mês de trabalho, você comprar um carro. Aonde já se viu isso? Só se você comprar um carro velho. Aqui você compra um carro mais ou menos, mas compra um carro bom, com um mês de trabalho. O poder de compra aqui é muito bom. Ou seja, porque você está falando isso, que essas coisas, irmão, faz com que nós esqueça as coisas de Deus. E entenda que o poder do nosso braço, a capacidade que Ele nos deu é o suficiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O sábio da Bíblia diz que tudo que passa de uma adoração a Deus é vaidade. Coloca Jesus como prioridade na sua vida e faz com que o nome dele seja glorificado para todos sempre. Este homem de Deus aqui estava cumprindo o índice, fazendo a obra do Senhor ali em Sunem. Este homem de Deus não estava preocupado com nenhum bem material, pelo contrário, ele estava preocupado com as coisas de Deus lá naquele lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, os olhos de Deus estavam como chama de fogo, olhando a vida do profeta ali naquele lugar. Os olhos de Deus está como chama de fogo, olhando pela sua vida aqui neste lugar, meus irmãos. Creia tão somente. Creia nisso pelo sangue de Jesus. Não turba o vosso. Deus, Ele sabe da sua necessidade. Descansa o teu coração pelo sangue de Jesus. Descansa. Deus sabia da necessidade do profeta Eliseu e estava trabalhando na vida de alguém ali neste lugar. A Bíblia diz que esta mulher desabafa com seu marido. A Bíblia diz que a mulher chega para o marido e diz assim: vamos preparar para este homem de Deus. Toda vez que ele passar por nós, vamos oferecer a ele um café. Começou num café. Ou seja, não deixou o profeta com fome. Deus sabia da necessidade da carne, do desejo de se alimentar-se. Deus, Ele sabia disso. Eu não estou dizendo para você que quando você sair daqui do culto, você vai pegar, vai esquecer de trabalhar, vai esquecer e vai ficar dentro de casa sentado esperando a prova. Não estou falando isso. Eu estou dizendo aqui esta manhã, através do Espírito Santo de Deus, que como homem nós precisamos cumprir a nossa parte aqui na terra. Precisamos sim trabalhar, precisamos sim comer tudo do bom e do melhor aqui neste lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as coisas de Deus têm que ser prioridade, entenda isso. As coisas de Deus têm que ser prioridade. Se levantar, obrigado. Se dormir, obrigado. Se pegar um pão, obrigado. Tudo que pegar aqui nesta terra, consagra a Deus, consagra ao Senhor. Entenda que Ele tem que ser o centro de tudo, e que através de tudo na sua vida, o nome dEle seja glorificado para todo sempre. Glória a Jesus para todo sempre. Você é joia, você é a menina dos olhos de Deus. Eu não canso de falar isso. Você é a menina dos olhos de Deus, e Ele conta com você aqui neste lugar. Aleluia! Aleluia! Deus fez necessário pegar a vida do profeta Eliseu, tirar da sua terra e levar para uma outra terra, para uma grande obra naquele lugar. Deus tem uma grande obra na sua vida. Tem, vaso. Deus tem uma grande obra na sua vida aqui neste lugar, varão. Queira o diabo ou não, você é promessa de Deus aqui neste lugar. Aleluia, aleluia, Jesus. Estava lá o profeta, a mulher abençoou ele com o pão de cada dia. Só que Deus usa esta mulher ainda para dizer: olha, vamos preparar um quarto, vamos preparar para ele uma cama, para ele vamos preparar uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que quando o profeta de Deus vier, ele possa repousar-se ali naquele lugar.
Deus não deixou faltar nada na vida do profeta. Deus, Ele não vai deixar faltar nada nas vossas vidas. Creia nisso pelo sangue de Jesus. Deus, Ele é Deus, é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e será o Deus do amanhã na sua vida. Creia tão somente nisso. Eita! Nós andamos de fé em fé, e é pela fé que nós vamos viver o milagre de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha para cá. O profeta conversando com o mensageiro. O profeta chama o mensageiro Geazi e começa a desabafar. Essa mulher tem sido muito benevolente conosco. Ela tem sido uma pessoa muito boa. O que devemos fazer para devolver a ela esta recompensa? Porque é desse jeito, diz a Bíblia: o que semeia, vai colher. Em outras palavras, o que você planta, você colhe. Glória, aleluia, aleluia. E é todas as áreas, todas. A que passar pela sua cabeça agora, o que você plantar, você vai retribuir de volta. E não é a mesma coisa que você plantou, não, diz a Bíblia que é 4 vezes mais. Aleluia. Diz a Bíblia que você vai receber de volta vários. Não é a mesma, são várias. Você recebe de volta. Aleluia. E eu vi o pastor falar aqui sobre a questão do dízimo. Eu não vou deixar de falar. Não deixe de falar não, pastor. Porque o espírito cortador, o espírito devorador e destruidor só sai, pastor, quando nós nos libertamos dessa maldita maldição que é o dinheiro. Porque é o dinheiro, irmão. O dinheiro é tão terrível que a Bíblia pede para que ele não deixe subir ao nosso coração. Diz a Bíblia, não sou eu que está falando, diz a Bíblia. É por causa do dinheiro que muitos não querem nem saber de Deus. Estou falando besteira aqui, irmão. É o dinheiro que nos afasta, porque achamos que o dinheiro é tudo. Mas é melhor um amigo do que qualquer coisa. E eu e você temos um amigo, se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Vocês já ouviram falar num homem por nome Silvio Santos no Brasil? Tinha outro homem com mais dinheiro do que aquele naquele lugar? Tinha. Onde é que está esse homem? Fala comigo. Segue-se o juízo, desceu à sepultura. Seu dinheiro não pôde fazer nada. Para que correr? Correr atrás de quê? De nada. Vive este momento como Deus quer que você vive. Viva bem. Viva comendo do melhor, claro, mas prepare-se. Mas aproveite. Não deixe de ser feliz. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é um vapor e a qualquer momento ela se desvanece. Viva como se você estivesse vivendo o último dia da sua vida. Como se você estivesse vivendo o último momento do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Minha mulher às vezes fica preocupada comigo. Eu digo para ela: filha, deixa eu te dizer uma coisa. Não se preocupe comigo. Porque aquilo que você acha que eu vou lhe prejudicar, eu já tenho idade suficiente para entender que quem está se prejudicando primeiro sou eu. Bata no peito pelo sangue de Jesus. Bata agora no peito.
Eu não vou nadar. Fala. Eu não vou nadar e morrer no seco. Fala. Eu não vou nadar e morrer no seco. Você tem lutado tanto. Você tem passado por tanta prova. Você tem passado por cima de tanta coisa. Você tem enfrentado tanto obstáculo na sua vida, para chegar agora e você mesmo destruir com as suas próprias mãos a sua vida. Não faça isso, porque você não merece. Você não merece. Não faça isso. E quando eu digo, irmão, que muitas das vezes o ser humano está matando com suas próprias mãos, eu chego no estaleiro ali da empresa e fico observando tantas pessoas no fumódromo ali. É um dos exemplos. Pastor, o que é aquilo? Misericórdia. Mas puxa cigarro toda hora, acaba um, pega outro, acaba um, pega... Misericórdia, o que é aquilo? Dentre tantas coisas que nós nos matamos com as nossas próprias mãos. O que é isso? Você fala para essas pessoas pelo sangue de Jesus, para com isso. Olha o verso dessa carteira, o que representa o seu amanhã. Responde para você: eu vou morrer de qualquer jeito. Meu pai falava isso, pastor. Eu vou morrer de qualquer jeito. Mas o problema não está na morte. O problema está na consequência que leva um ser humano com as suas práticas errôneas. O problema não está no pecado, porque o pecado não é ruim, irmãos. O pecado é prazeroso, irmãos. O problema não está no pecado. O problema está na consequência do pecado. Quem está preparado para carregar a consequência do pecado? Eita, aleluia! Quem é que está preparado? Se a mão de Deus não estiver sobre a nossa vida, misericórdia. Quem está preparado para a consequência do pecado é dor de alma. É dor de alma. Não queira viver o sofrimento de ninguém. Não queira passar com o que muitas pessoas estão passando nesta terra. Aleluia. Jesus trouxe você nesta manhã. Deus, Ele nos colocou a esta manhã neste lugar para nos dizer: filhinho, eu sou contigo. Filhinho, eu sou contigo. Filhinho, eu sou contigo. Por onde quer que tu andares, meu filho. Eu estou contigo, meu filho. Mas quando é que você consegue ouvir o que Deus quer para a sua vida? Tira um tempo, qualquer hora do dia, mas todos os dias, e ouve a voz de Deus, ouve a palavra de Deus. Deus, Ele quer falar contigo. Deus, Ele tem um particular com você. Eu acho tão lindo quando eu vejo esse servo de Deus. Em 2 dias que eu estava aqui, o cuidado que ele tem com a palavra de Deus continua, meu amado, nesta posição, porque é através da sua simplicidade que Deus, Ele vai falar em muitas vidas aqui neste lugar e nesta igreja. Aleluia. Deus tem algo na sua vida. Pastor, eu não gosto de profetizar não, mas quando eu entendo que eu estou na palavra, eu fico à vontade. Deus tem algo na sua vida aqui nesta igreja, varão. Aleluia. Eita. Ah, Jesus. Agora faça a prova de Deus. Se for de Deus, vai acontecer. Eu creio nessa forma, pastor. Faça a prova. Descansa o teu coração. Creia. Creia tão somente. Aleluia. Glória a Jesus para todo sempre. Quando eu estou na palavra, eu fico à vontade. Glória a Jesus. O profeta não precisava de nada, mas Deus honrou a vida do profeta através daquela mulher. O profeta estava ali sendo cuidado por Deus e queria devolver para ela o que a mulher tinha feito para com a vida dele. Pediu para que o mensageiro Geazi chamasse ela até a porta do quarto que ela construiu. E o profeta olhou para ela, pastor, e disse o seguinte: olha, você não precisa de uma oração. Você não precisa que eu abençoe a sua vida
com os maiorais aqui neste lugar, ela falou: meu Senhor, eu não preciso. Graças a Deus, as coisas para mim andam aqui tudo muito bem. E o profeta ficou inquieto com esta história. O profeta ficou inquieto porque ele queria devolver, porque as coisas de Deus é assim: quando você faz, Deus ele não deve nada para ninguém. Quando você faz algo para Deus, irmão, ele não deve nada, nada. Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Eu cheguei aqui em Lisboa, eu não gosto quando eu estou ministrando, não está fugindo da palavra, mas aqui é rápido. Quando eu cheguei aqui em Lisboa, olhei para o quarto assim. Na verdade, quando eu cheguei, só cheguei com a mala sem saber onde ficar. Há uns 8 meses atrás aqui neste lugar, pastor. Não, junho do ano passado. Tem quanto tempo? Eu não sei. Calcula aí, depois vocês falam. Junho do ano passado eu cheguei aqui com a mala. Eu falava com minha esposa: filha, eu não sei nem onde é que eu vou dormir aqui. E aí andando com a mala, ver se conseguia pelo menos um quarto. Pergunta um, pergunta outro, não tem. Andei uma distância muito grande à procura de um quarto, não achava. Eu falei: misericórdia. Daqui a pouco um homem de Deus, né? Ele liga para mim: então, Amaury, já conseguiu algum lugar para ficar? Eu falei: rapaz, não consegui não. Peraí que eu vou ligar para um amigo aqui. Ele ligou para um amigo, o amigo pegou, já entrou em contato comigo. Ou seja, encontrei o quarto. Agora, como é para pagar o quarto? Eita, pastor, eu vim para uma entrevista. Agora, como é para pagar o quarto? E com vergonha, né? Porque ele falou para mim, eu estando no Brasil, que ia ver, dar um jeito aqui. E eu estava debaixo de uma promessa. Porque eu disse para Deus: Deus, eu estou indo para te servir. Eu não estou indo para uma outra coisa, eu estou indo para te servir. E então eu cheguei aqui, o profeta rapidinho conseguiu o quarto. Eu entrei no quarto e fiquei só esperando: Deus, agora me dá o dinheiro para eu pagar esse arrendamento, pelo menos esse mês, pai. E o Senhor, eu falei: meu Deus, me ajuda. De repente minha irmã liga para mim assim: meu filho, como é que você está aí, meu irmão? Eu falei: eu estou bem, só estou precisando de dinheiro. Ela chegou, falou para mim: peraí que eu vou transferir aqui um dinheiro para você. Transferiu. E eu já começo a ver a providência divina na minha vida aqui neste lugar. Eu paguei o quarto, glória a Deus. De repente, vai ser rápido, irmão, eu estou adiantando aqui. De repente, irmão, depois do quarto pago, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu fui fazer a entrevista. Só que a entrevista que eu fiz, eu assinei o contrato no dia 21 de junho. E a gente sabe que no final do mês, a folha lá fechava dia 20, e no final do mês não paga o valor. Ou seja, eu tinha que ficar aquele mês, tinha que passar o outro mês para depois receber o dinheiro, né? Dessa forma, ou seja, eu tinha que ver o arrendamento do outro mês. E também eu tinha que preocupar-se também com a minha alimentação, porque eu cheguei aqui com 100 euros. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas quem está debaixo de uma promessa, Deus, ele não desampara os seus. Glória. Deus, ele nunca vai desamparar você, irmão. Aleluia. Nunca. Você pode até se distanciar, você pode até aos olhos de Deus, aos olhos de um homem, fazer coisas horríveis, mas Deus vai estar sempre com os olhos e com as mãos estendidas para a sua vida. O olhar de Deus não se compara com o olhar do homem. O amor de Deus é além do amor. O irmão, não se compara o amor de Deus para com a nossa vida. Glória seja o nome do Senhor para todo sempre. Olha para cá, irmão, pelo sangue de Jesus, 2 meses eu tinha que pagar este arrendamento. Eu ainda ia ter que ver o dinheiro para alimentação naquele lugar. Na casa onde eu estava, a mulher já tinha um pedreiro lá, pastor, para fazer a troca da sanita. Eu falei: chegou a providência divina mais uma vez. Eu falei: eu sou pedreiro, eu sei colocar, eu sei trocar. Glória a Deus para todo sempre, aleluia. Então eu fiz o trabalho naquela mulher, já ficou o arrendamento do outro mês, e o dinheiro que sobrou deu para eu me manter o mês seguinte. Aleluia. Só que minha esposa precisa vir, tem que encontrar uma casa, tem que encontrar um lugar. E de repente, irmão, o pastor da igreja onde eu estava congregando lá, encontrou lá, tipo aqui, não sei como vocês chamam, venda de um salão, como é que vocês chamam? Que é vivenda não, né? Um quadradinho pequenininho assim, ó. Um quadradinho que era uma venda, vendia alguma coisa lá. Nem banheiro tinha nesse lugar, só era o quadradinho mesmo. O pastor lá onde eu estava congregando me colocou, conseguiu esse lugar para mim, 500 euros. Se eu não pego de imediato esse lugar para ficar, a outra pessoa vinha na minha frente. Só que eu tinha que ir para esse lugar. E agora? Como é que eu vou para este lugar sem dinheiro?
porque eu ainda estou debaixo da promessa. Aí eu falei para o abençoado, bem assim, dono do lugar, eu só vou receber dinheiro tal mês. Ele chega para mim e fala, você pode entrar, e quando for no mês do pagamento, você vai e paga o arrendamento. Aonde já se viu isso aqui, irmãos? Eu não estou falando mal de português, não. Eu estou falando, sabe de uma coisa? O português, ele é muito inteligente. E depois de ser muito aqui, irmão, prejudicado de imigrante, eles andam muito atentos por essa questão. Mas a promessa de Deus estava de pé sobre a minha vida. E eu encontrei um português que foi usado por Deus, como muitos são usados por Deus aqui neste lugar, irmão, para nos abençoar. Glória a Jesus. E ele falou, pode entrar. E faltando 15 dias eu morei naquele lugar ali, irmão. E quando chegou no final do mês, eu paguei o arrendamento, para a glória de Deus. A casa não tem nada, só está o quadrado. Irmão. Ah, irmão, eu não tenho vergonha de falar desse Jesus, não. Eu não tenho vergonha, porque a gente vive a palavra, irmãos. A gente vive a palavra, a gente vê que se cumpre a sua palavra. A gente vê que se cumpre a palavra toda hora, irmão. É algo sobrenatural de Deus. Eu não sei o que foi que aconteceu lá. O pastor fez um movimento lá na igreja. Eu já tenho 8 meses aqui. A única coisa que eu comprei foi ontem uma televisão. Foi, porque se eu desse lugar, até televisão lá em casa tinha. Porque a gente fica com vergonha, né? Porque a gente é homem, somos trabalhador, e ficar dependendo de homem. E eu ficava com vergonha do meu pastor. No começo, claro, eu não tinha condições. Eu falei, pastor, deixa Deus te usar. E Deus deu lugar, o pastor deu lugar a Deus. Fizeram um movimento lá, irmão. Prato, cama, colchão. Até o lixo me deu um espelho maior do que eu. Diga glória a Deus, pastor. Eu desço do carro lá da empresa, quando eu olho um vidro, um espelho maior do que eu. E minha mulher vaidosa, viu? Um espelho maior do que eu. Eu falei, eita Jesus, é Deus purinho. Já peguei no lixo, botei aqui e levei para casa. E glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eita glória. Viva a promessa. Vive a promessa de Deus, varão. Viva a promessa. E agora, varão, Deus, com a sua infinita misericórdia, fazendo coisas grandes na minha vida. Sem contar o português lá, que é um pai para mim lá na empresa. Português lá, parece que ele gosta mais de mim do que da mulher dele, meu irmão. O português não faz um pingo de questão de ir para casa, varão, fica lá dentro da empresa lá o tempo todo comigo. Eu falei, ô Helder, me solta, meu irmão. Mas é algo, você quando cai no coração desses irmãos aqui, esses irmãos, é algo que eu também admiro dos portugueses, eles são de verdade, irmão. Se ele não gostar de você, ele fala. Você chama ele para ir para a igreja, ele diz logo, não vale a pena. Tem português aqui, mano? Ah, é? Não vale a pena, são de verdade. Se ele não gostar de você, ele fala e não quer parar de falar, e você tem que ouvir, ponto final. É interessante, isso é admirável. Você sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores têm que ser de verdade. Um português chegou para mim e falou bem assim, como é que tem tanto crente no Brasil e como é que tem tanta corrupção no Brasil? Fez essa observação, eu fiquei olhando. Rapaz, é verdade. Onde é que, em outras palavras, ele está dizendo, onde é que está o Deus desse povo? Você sabe o que é, irmão? É porque tem muitos. E está escrito isso. Muitos dirão, muitos chamarão, mas naquele grande dia vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eu estou dizendo, querido, aqui, através da sua palavra, que tem muito sentado no nosso meio, vestido como ovelha, lindo, linda,
mas o seu coração está longe de Deus. E é por isso que o nosso país é lamentável. Apesar de ou é 70% ou é 80% de religiosos, mas o país está fazendo assim, ó, de mal a pior. Você sabe por quê? Porque diz a Bíblia: o povo perece por falta de conhecimento. Mas está aqui o profeta. O profeta não cansa. Ele quer abençoar a vida desta mulher. E a Bíblia diz, irmãos, que este profeta de Deus, conversando com o mensageiro abre o coração e diz para ele: olha, essa mulher não tem filho. O profeta não tem filho? Não tem filho. Chama ela lá. A mulher volta lá à porta do quarto. O profeta: daqui 1 ano tu abraçarás uma criança. A Bíblia diz que essa mulher abre o coração. E eu acredito que ela abriu o coração e falou dessa forma com ele, porque ela sabia que ele era um homem de Deus. Então eu estudando a palavra, eu comecei a perceber e entrar no sentimento dessa mulher. Poxa, eu admiro tanto este homem. E agora, neste exato momento, este homem mente para mim. Porque a expressão dela para ele foi dizer o seguinte: não minta para mim, meu Senhor. Mas você sabe por que ela falou isso? Primeiro, que ele viu ele como um profeta. O marido dela já era avançado de idade, ela também. Então, aos olhos dela, não tinha capacidade nenhuma, pastor, de ter um filho. Não tinha. Ela chega para o profeta e diz: Senhor, não mentes para mim. E quantas das vezes nós nos encontramos deste jeito? Deus está lançando palavra de bênção, de vitória para as nossas vidas. E por causa do pecado, porque os nossos olhos vê o impossível, não conseguem ver o impossível de Deus. Quantas das vezes nós não retém as bênçãos de Deus para as nossas vidas? Deus está dizendo que você vai sair desta enfermidade. Essa enfermidade não permanece sobre você, mas nós não acreditamos nesta palavra de bênção de Deus sobre as nossas vidas. É a natureza do pecado. Mas acredita, este mal não lhe pertence. Se Deus, ele te prometeu, ele é fiel para cumprir com as suas palavras. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Glória a Jesus. Agora creia tão somente. Glória a Deus para todo sempre. A Bíblia diz, irmão, que ela diz: não mintas para mim, meu Senhor. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? Quando um profeta fala, quer o diabo ou não, se é de Deus, vai se cumprir. Queira você ou não, se for de Deus, vai cumprir. Mesmo que você caminhe para o lamaçal do pecado, mas ele vai tirar você de lá e vai cumprir na sua vida. Meu pai não gostava de minha mãe, porque minha mãe sempre foi da igreja. De chegar ao ponto de meu pai falar: eu prefiro morrer de bicho, mas eu não vou para essa igreja servir esse Deus que vocês servem. Você sabe o que foi que aconteceu? Minha mãe sempre orou pela vida de meu pai. Sempre pediu para que meu pai aceitasse a Jesus. E isso para ela foi muito desafiador. Muito desafiador. Mas chegou a um tempo na vida do meu pai que foi necessário ele descer às águas, reconhecer Deus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida da minha mãe, e o que ele falou também se cumpriu. Meu pai morreu de bicho, pastor. Meu pai colocou uma traqueostomia aqui, que os morotó tomou essa região, que comeu esse pescoço dele. Eu acompanhei do começo ao fim. O velho morreu de bicho. Irmãos, cuidado com as tuas palavras.
cuidado. Eu falei, meu pai, descansa em paz no Senhor. Quando eu falei isso, porque o velho já não tinha mais nada, velho não tinha nada. Os bichos já tinham comido ele todo. E o velho estava vivo. O velho não queria morrer. O velho só esperou eu chegar para falar com ele de Jesus e pedir para ele descansar no Senhor. Vocês creem, irmão, nisso aí? Aleluia. Eu tenho aqui tudo. Diz que se você estiver interessado, eu mostro para vocês. Deus, ele não falha com as suas promessas. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele cumpriu na vida da minha mãe, que aquele homem ia reconhecer Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Ia. A mulher reteve a bênção. Não retém a sua bênção, as promessas que Deus tem para você. Não retenha isso. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Mesmo que neste momento você não saiba, mas fala de Jesus. Se Deus te chamou para louvar, louve. Mesmo que as pessoas não gostem da sua voz, mas faça isso para Jesus. O que Deus ele te chamou para fazer, faça. Vá treinando, vá treinando, vá treinando. Vá fazendo, vá fazendo, vá fazendo. Faça. Cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Mesmo nas suas pequenas forças, mesmo nas suas limitações, mas cumpra, mas faça. Se coloque na posição, se coloque como servo, faça, 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 faça. Aleluia. Deus ele poderia chamar qualquer um, mas Deus ele chamou foi você. Deus poderia trazer qualquer um a este lugar, mas ele trouxe foi você para este momento. Então Deus ele tem um negócio, é contigo. Aleluia, é contigo. Aceita a promessa que Deus tem na sua vida, pelo sangue de Jesus. Aceita isso, não perde mais tempo. Não perca tempo. Tudo que você quer e deseja vai se cumprir, e vai se cumprir melhor, porque vai se cumprir na presença de Deus. Glória a Jesus. Glória. Você só vai trocar só é o prato de lentilha. Não é, pastor? Glória a Jesus. Se cumpriu na vida desta mulher. Com um ano, assim como falou o profeta, ela teve um filho. O filho cresce e estava trabalhando com o pai, segregando ali, colhendo espiga. A Bíblia diz que esse menino ele começa a expressar, dizer: ai minha cabeça. Esse menino começou a sentir dor de cabeça. A Bíblia descreve 3 lamentações por parte desta criança, expressando um momento de dor. E o pai olha a situação do filho, chama um dos moços ali naquele lugar e pede para que pegue aquela criança e entregue à mãe. A Bíblia disse que o moço levou até a mãe dele. E a Bíblia diz, querido irmão, que esta mulher recebe o filho de joelho. Eu quero aqui agora, irmão, não está escrito, mas eu quero entender o seguinte: se ela recebe o filho de joelho, é porque ela sabia da situação que estava o filho, e que naquele momento o seu dinheiro não seria o suficiente para resolver o que estava acontecendo com aquela criança. Ela entendia naquela hora que ela tinha que entregar a Deus a situação do seu filho. Ou por sua vez ela entendia de que ainda existia um homem naquele lugar, um profeta de Deus, e que era necessário naquela situação alguém trazer uma resposta positiva ao coração daquela mulher. E de joelho estava ali aquela mulher. E a Bíblia diz que ao meio-dia, a resposta que ela tem
é que seu filho morreu. Agora veja você aqui junto comigo. Olha só que notícia. Olha que mudança extraordinária na vida de alguém que tinha uma única esperança, que era o seu filho, que o mais amava. Irmão, nós que somos pais e que somos mães, pastor, pelo amor de Deus, se o senhor achar que isso aqui é uma heresia, pastor, ore a Deus pela minha vida. Mas quando a Bíblia fala em dor de parto, eu não acho que aquela dor que a mulher, até porque também eu não sei, mas eu ouvi falar que a dor que a mulher tem de ter uma criança é uma dor insuportável. E diz que depois daquela dor, quando a criança, ela vê os olhos da criança, aquela dor se transforma em uma sensação tão boa. Mas a dor de parto, pastor, que está escrito na Bíblia, eu peço a Deus, para Deus ele falar o meu coração direto, até porque eu não sei a dor que a mulher tem quando vai ter uma criança, mas eu não sei qual é a dor pior, se é a dor de ter a criança, ou se é a dor de perder a criança. Eu não sei. Mas imagina agora, a mulher vendo seu filho morto. Se fosse qualquer um de nós, qual seria a nossa atitude em um cenário desse? Qual seria o nosso comportamento em um cenário desse? Qual seria o seu comportamento? Faz uma autoanálise consigo aí. O que você faria? Deixa eu te dar uma palavra de vitória. Quem está com Jesus é mais do que vencedor. Quem está com Jesus sabe que independente da mudança do cenário, mas se está com Jesus, entende uma coisa: aprove a Deus todas as coisas, Ele sabe de tudo. Glória a Jesus. Essa mulher, irmãos, diante desse cenário, sabe o que foi que ela fez? O que muitos não fariam. Ela se levantou. Aleluia. Ela se levantou diante de uma situação difícil. Ela se levantou diante de um quadro complicado. Ei, eu quero ser profeta na sua vida aqui esta noite. Eu não sei como é que encontra o quadro da sua vida hoje. Eu não sei. Se você passa bem, glória. Se você está bem estabilizado, se você tem tudo que um homem precisa nessa terra, ei, se levante para as coisas de Deus. Mas se você está passando por aflição, que talvez você ainda não tenha coragem de falar para o anjo da igreja, talvez você não tenha coragem de falar com ninguém, talvez você não tenha coragem de falar, mas se você está passando por um quadro difícil, um quadro complicado na sua vida, deixa eu te dizer, deixa eu ser profeta de Deus na sua vida aqui neste lugar. Irmãos, irmã de Deus, minha irmã, meus irmãos em Cristo Jesus, não fiquem prostrados. Se levante mesmo na sua pequena força. Se levante pelo sangue. Não deixe lugar ao diabo. Se levanta. Se levanta. Eu já quero terminar. Esta mulher se levantou. Está difícil. Foi uma palavra que lançou de maldição na sua vida. Ei,
joga essa palavra de maldição por terra e se levanta. Faça isso. Se levanta. Você quer que eu faça o que, pastor? Se levanta, ora, conversa com Deus. Conta essa necessidade. Olha só, ela se levantou. Ela se levantou, chamou o marido e disse: olha, eu quero ter com o profeta, prepara para mim uma mula. O marido dela não é dia de sábado, nem tempo de lua. Mas eu quero ver o profeta de Deus. Ela se levantou, porque ela colocou no seu coração que precisava, pastor, de uma resposta para alguém que o tanto amava. Ela precisava de uma resposta para algo que estava incomodando a sua vida. Ela precisava de uma resposta. Ela se levantou. Se levanta. Não faça isso aqui porque eu estou pedindo, não. Faça isso porque Deus está falando o seu coração. Aonde você está aí agora, se levanta. Ouça a voz do Espírito de Deus na sua vida. Aí agora, se levanta. Ela se levantou. Você também pode se levantar. Não continue assim. Se levante, se levante. Se levanta. Não aceita isso. Não aceita. Não aceita isso para você pelo sangue de Jesus, irmão. Se levanta, muda. Começa a adorar, começa a louvar, começa a adorar. Deus, Ele vai mudar o quadro da sua vida. Vai mudar, eu creio. Se Deus estiver falando com uma pessoa aqui neste lugar, Ele sabe. Eu creio, pastor, vai mudar e vai contar o testemunho aqui neste altar. Vai. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou viajar hoje 200 quilômetros e eu vou receber esta notícia do profeta. Vai mudar. Aleluia. Glória a Jesus para todo sempre. Vai, pastor. Essa reunião não é por acaso, não é à toa. Você é promessa, nós somos promessa do céu, somos. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Glória a Jesus. Ela se levantou, ela entendeu que precisava mudar, precisava de resposta. Aleluia. E ela foi ter com o profeta. E de longe o profeta viu a aflição dela. O profeta estava no Monte Carmelo, estava no alto, viu ela de longe a aflição. E ele viu tanto, pastor, a aflição dela de longe, que ele chegou logo para o mensageiro e disse: o versículo que nós lemos aqui esta manhã, corre ao encontro dela. O profeta já percebeu a aflição daquela mulher, corre ao encontro. Ei! Glória, achei lindo, pastor, aquele trabalho do senhor ontem. Eu sei que o senhor é mais crente do que eu, mas você sabe qual é a melhor igreja? Aquela dali de ontem. Aquela é a melhor. Eram as aldeias que Jesus andava, pastor. Aquela é a melhor igreja. Visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Esta é a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus para todo sempre. Aleluia. Ei, você que está sentado, que tem promessa, começa a cumprir a promessa de Deus na sua vida. Começa a visitar os órfãos, começa a visitar as viúvas, começa a visitar os necessitados. Façam isso, faça isso. Poucas coisas que vai acontecer naquele ambiente, o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter renovo, vai ter tudo de bom naquele lugar, através da sua vida. Você sabe por quê? Que o chamado que Deus tem, a obra que Deus tem com você, é desse jeito, aleluia. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Esse tempo vai passar e vai chegar aquele grande dia que a igreja será arrebatada. Glória a Deus para todo sempre. E ao mensageiro, um versículo que nós lemos, o mensageiro disse para aquela mulher: vai bem contigo, mulher.
Vai bem com teu marido, mulher. Vai bem com teu filho, mulher. E a resposta dela foi dizer: vai tudo bem. Seu negócio, seu problema não está com o mensageiro, está com o profeta. Glória. Está com o profeta. Glória a Deus para todo sempre. O seu problema está com Jesus de Nazaré. Ele vai te dar vitória. Glória a Jesus. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. A Bíblia continua a dizer, irmãos, que quando ela chegou próximo ao profeta, o profeta pega o mensageiro e diz: olha, pega este cajado que está aqui, corre até o quarto lá, onde a mulher colocou o filho no quarto, corre lá até o quarto e coloca o cajado no rosto da criança. Neste caminho não fale com ninguém, e quem falar com você não saúde. Em outras palavras, ele estava dizendo: vai no propósito para trazer a necessidade, a resposta que essa mulher precisa. O mensageiro foi, quando chegou lá, tocou com o cajado, a criança não se mexeu em nada. Volta o mensageiro, e a mulher de Deus, a Sulamita, ela disse para o profeta: profeta, olha só, em nossas palavras, enquanto o Senhor não sair daqui, eu não te deixarei. Eu só volto para minha casa quando o Senhor for comigo. É desse jeito. Não saia de perto de Jesus enquanto as promessas dele não se cumprir na sua vida. Mas qual é a promessa que Deus tem para nós? A Bíblia diz que a promessa que Deus tem para nós está no livro de Apocalipse. Olha, vai ter uma filha do lado direito, vai ter uma filha do lado esquerdo. Quem está do lado direito já está com uma promessa garantida. É assim. Quem está do lado direito já vai ser chamado pelo nome. É assim. Quem está do lado direito vai entrar pelas portas celestiais. É assim. Quem está do lado direito vai ser servido pelo próprio Jesus. É assim. Quem está do lado direito vai receber uma das maiores promessas que os olhos não viram. Vai receber uma das maiores promessas que o ouvido não ouviu. Vai receber uma das maiores promessas que ainda não subiu ao coração. Vinde bendito do meu Pai. Aleluia. Isso aqui vai passar, isso aqui é vaidade, varão. Você vê que quando caímos doentes, olhamos, casa não significa nada. Em plena uma doença, pastor. A casa não significa nada. As roupas não significam nada. O dinheiro, tudo é vaidade. Quando estamos no leito lá, quem já esteve no leito aqui sabe do que eu estou falando. A única promessa que a gente tem no leito, sabe o que é? É só uma resposta de vitória da parte de Deus para nos tirar daquele quadro. E sabe o que é que nós dizemos? Senhor, se o Senhor nos tirar daqui, eu vou cumprir a sua promessa. Se o Senhor tirar daqui, eu nunca mais vou sair da sua presença. Quem um dia foi chamado, que cai no leito, só pensa dessa forma: eu vou cumprir a sua promessa. Não espera ficar doente para cumprir a promessa. Se levanta, cumpre a promessa enquanto há tempo. Aleluia. Glória. Eu já vou terminar, olha só. A Bíblia diz que a mulher só saiu dali quando o profeta foi. O profeta foi até a casa da mulher. Olha que mistério, irmão. O profeta colocou o rosto com o rosto da criança. Depois você lê, capítulo 4, do livro de 2 Reis, a partir do verso 8. Colocou o rosto sobre o rosto da criança. Colocou os braços sobre os braços das crianças. Irmão, ou seja, ele deitou de frente com a criança. A Bíblia diz, irmão, que aquela criança ali, irmão, não
se mexeu ainda diante desse ato que ele fez. Ele deitou para aquecer aquela criança, mas não veio a vida daquela criança. Olha que negócio, irmão. Aí a Bíblia diz que o profeta se levanta e começa a orar. Meu Deus. Começa a pedir a Deus: Deus, se eu sou profeta, é assim. Ele se colocou naquela condição ali agora, irmão, como homem e como profeta de Deus, porque ele sabia da aflição que estava aquela mulher e a promessa que Deus tinha na vida dele ali naquele lugar. Irmão, ele começou a pedir a Deus. Deixa aqui eu abrir um parênteses e dizer: a sua promessa, a sua vitória vai começar através da sua proximidade que você tem com Deus, que você serve aqui neste lugar. Através, sabe de quê? De uma comunicação, de uma oração, você com Ele, no seu particular. Comece a orar. A Bíblia diz que o profeta entrou naquele quarto e fechou a porta. Foi ele, Deus e a necessidade. Foi ele, Deus e a necessidade que estava ali. A sua necessidade é você e Deus. A sua vitória está com você e Deus. Os seus desejos estão com você e Deus. Fecha a porta do quarto e conversa com teu mestre. Aleluia. Glória. Queridos irmãos, o profeta começou a orar. E a Bíblia diz que depois que ele termina daquela oração, que se deita da mesma forma em cima da criança, quem estava morto reviveu. Fica de pé. A sua esperança não acabou. A sua promessa está de pé. Glória a Jesus para todos sempre.